Olá, eu quero te cumprimentar e te dar as boas-vindas para a nossa terceira temática sobre manuscritos e versões em algumas traduções da Bíblia Sagrada. Na primeira e na segunda temática, nós vimos justamente as questões da canonicidade e também a doutrina fundamental da revelação, inspiração e iluminação da Bíblia Sagrada. Essa é a plataforma para que a gente possa atribuir autoridade às escrituras sagradas e também para que agora que a gente possa continuar no nosso estudo introdutório da Bíblia. Nesta aula de hoje nós iremos ver alguns tipos de manuscritos do texto bíblico, do idioma que foi escrito ou dos idiomas, e vamos ver alguns detalhes interessantes que vão enriquecer a nossa compreensão da Bíblia enquanto livro. E depois nós vamos ver também algumas traduções antigas que foram fundamentais para a composição da Bíblia e para a sua história, para chegar essa Bíblia até nossas mãos no dia de hoje. Vamos começar então aferindo que, primeiramente, que quando você tem na sua mão uma Bíblia, um livro sagrado, aparentemente é um livro apenas, mas esse livro é composto de muitos livros. Por essa razão, que talvez a analogia melhor não seria um livro, mas seria uma biblioteca. Uma biblioteca, essa Bíblia protestante que eu tenho em mãos, de 66 livros. E você pode ver que esse livro é um livro que você tem em suas mãos de papel, mas o papel é uma invenção não tão antiga assim, né? O papel só começou a ser usado no século XII da era cristã. Antes, todos os materiais escritos eram escritos em outros tipos de materiais. E, evidentemente, a invenção da imprensa, desse tipo de publicação em massa, em grande escala, aconteceu apenas com a invenção de Gutenberg, a famosa imprensa de Gutenberg, no século XV. Então, veja, antes desse período, eram necessários outros tipos de materiais, nós vamos ver alguns desses materiais, e também era necessário algum tipo de pessoas que trabalhassem nesses materiais, como se fossem escribas, pessoas que anotassem e copiassem esses escritos. Então veja, alguns dos materiais que nós encontramos, os manuscritos das escrituras, são como, por exemplo, rolos de papiro, né, como se fosse um papel feito de um vegetal. Encontramos pergaminhos em tecido de couro, em material de couro, né? Inclusive a gente encontra palimpsestos, que eram esses couros, como se fosse uma capa de couro que as pessoas escrevessem por cima, e depois, se a pessoa quisesse reescrever, ela limpava aquilo ali, riscava e escrevia novamente por cima, como se fosse reutilizar o couro. E a partir do quarto, quinto século foram os códices ou codex, né, que tem essa aparência mais de livro, foram inventados. Então nós temos ali esses códices, que eram livros escritos, por exemplo, o Codex Vaticanus ou o Alexandrino, são verdadeiros livros escritos em letras maiúsculas, em letras gregas maiúsculas. Então, alguns tipos desses materiais que foram escritos. Vamos falar agora das línguas. Afinal de contas, em quais idiomas a Bíblia Sagrada ela foi revelada para os profetas? E no Antigo Testamento nós podemos falar que a Bíblia foi revelada, ela foi comunicada para os profetas na língua hebraica, que é uma língua semítica, e na língua aramaica. A gente tem porções em Daniel, em Esdras, em aramaico, que era uma língua franca de um bom período. E o Novo Testamento, como você pode ver, ele foi transmitido em um grego comum, não um grego ático, um grego romérico, né, da época de Homer, né, e na época da Ilíade e depois na sequência dos grandes filósofos atenienses gregos, mas um grego comum, que é um grego do período do Segundo Templo, um período mais depois dessa época ática, né, que é chamado do grego koiné, que significa comum. Então é bonito saber, toda vez que eu explico isso, eu gosto de falar que Deus fala a língua comum, é a língua do povo, é a língua que eu e você conseguimos entender. Veja, Deus não fala com a gente em uma língua complicada, mas lembra que a gente já feriu na aula retrasada que comunicação de Deus, a revelação, ela é acomodativa. Então Deus se acomoda às nossas categorias linguísticas, conceituais, e agora Ele comunica suas verdades de forma suficiente, de tal forma que nós conseguimos entender esta revelação e obter a salvação que essa comunicação ela intenta realizar.
Então nós vimos que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. É óbvio, nós temos ali na Bíblia, o professor Jacques Ducan comenta que você tem algumas indicações que você pode encontrar até outros tipos de línguas na Bíblia, em palavras, em morfemas, mas essa indicação é uma indicação apenas como uma forma que Deus é um Deus universal. Ele quer se comunicar com todas as pessoas e Ele quer que essa mensagem possa ir a todas as pessoas. Eu devo dizer que uma vez que essa comunicação foi dada, tanto na comunidade judaica, comunidade da aliança com Israel, quanto depois na comunidade cristã, agora esses livros, esses textos que foram comunicados, veja, a imprensa de Gutenberg foi inventada só ali muito tempo depois, como nós vimos há pouco, foram utilizados os escribas para poder copiar esses textos que foram passados adiante, né? E aqui no Antigo Testamento nós temos justamente esse grupo de pessoas que preservaram o texto da Bíblia hebraica ou na linguajar cristã, o Antigo Testamento, e essas pessoas eram os maçoretas. Esses maçoretas, eles foram um grupo responsável por desenvolver um sistema estritamente rígido de controle do texto hebraico e por preservar toda a letra de toda a palavra da Bíblia hebraica, tendo em vista prevenir os futuros escribas de cometerem erros nos manuscritos hebraicos, visando igualmente conservar e transmitir fielmente o texto bíblico. Na língua hebraica você vai entender que a Bíblia hebraica é composta por consoantes, e até então as vogais elas não tinham sido pontuadas. Então, uma mesma raiz, por exemplo, em hebraico, formada, digamos, de 3 consoantes, você pontua essa raiz com as vogais e formam palavras. Então, os maçoretas, ao preservarem essa Bíblia, copiarem e recopiarem, eles pontuaram as vogais nas consoantes do texto para poder preservar com uma leitura confiável do que a tradição e do que as comunidades litúrgicas elas intentavam em ter com o texto. Eu quero também dizer que esse texto maçorético é um texto bíblico preparado pela atividade maçorética, que é a base de todas as edições impressas da Bíblia, o Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, e é exatamente o mesmo há mais de 1000 anos, desde os primeiros maçoretas, que surgiram por volta do século VII da era cristã. Evidentemente é uma história complexa, mas eu acho que é importante nós sabermos que a Bíblia ela foi cuidada e copiada com muito e muito carinho. Hoje, se você visitar a Casa Publicadora Brasileira, você vai ver esses maquinários imensos reproduzindo. Evidentemente, isso é apenas fruto da Revolução Industrial. Durante a maior parte da história, foram homens piedosos, homens criteriosos, que copiavam essas Bíblias e preservavam, entendendo, obviamente, que Deus havia trazido estas palavras através de uma revelação que foi inspirada. Nós vamos agora pontuar um outro detalhe, né? Um detalhe importante em relação a como essa Bíblia hebraica, que evidentemente é uma Bíblia autoritativa tanto para judeus quanto para cristãos, como que ela veio a trazer e ser tão influente para o cristianismo como um todo. Evidentemente você sabe que a Bíblia hebraica ela tem as profecias messiânicas da restauração de Israel, e agora quando em Cristo, em Jesus o Nazareno, foi interpretado que este era o cumprimento dessas profecias para restaurar não apenas Israel, mas toda a humanidade, essa comunidade acabou voltando ao Antigo Testamento, para reestudar o Antigo Testamento, para saber como que estas comunidades, como essas profecias, elas se aplicavam no Messias. E a Septuaginta, que é a Bíblia hebraica traduzida em grego, ela foi muito influente. A Septuaginta foi traduzida do hebraico para o grego no 3º século antes de Cristo. E ela foi muito influente nessas comunidades. A Septuaginta foi traduzida no norte da África, na região de Alexandria, e ela foi muito influente, principalmente porque haviam comunidades judias fora da Palestina,
devido, obviamente, a esses judeus da diáspora terem ido para o exterior, como se fosse, por diversos motivos. E a gente entende o exílio, o cativeiro babilônico, que espalhou esse povo, né, não apenas pela Mesopotâmia, mas por outros lugares também. E depois, quando Esdras e Neemias retornam para a terra, muitos ficaram no exílio. Imagina você, passa 1, 2, 3 gerações, os filhos desses judeus esqueceram até sua própria língua nativa. E agora falavam só as línguas correntes. Então a Septuaginta é uma forma de você poder ensinar suas comunidades que continuam sendo judaicas, porém que estão no próprio exterior. Então, nesta aula nós vimos justamente um pouco sobre esses manuscritos, sobre a Bíblia Sagrada, sobre o idioma, e são detalhes importantes que enriquecem a nossa compreensão da Bíblia.